Olá, eu sou Maria do Socorro e hoje chegamos a um ponto crucial em nossa jornada de comunicação e paz. O poder do diálogo para restaurar a confiança. O diálogo como ponte, restaurando a confiança com a comunicação não violenta, é o tema que encerra nossa série sobre comunicação não violenta, porque a confiança é o alicerce invisível de qualquer relacionamento saudável. Sem ela, mesmo com as melhores intenções, os laços permanecem frágeis, o diálogo se torna superficial e a intimidade se torna uma memória distante. Pense na confiança como uma ponte. Construí-la leva tempo e esforço, e ela permite que as pessoas se encontrem, se apoiem, compartilhem a vida. Mas um único abalo, uma quebra, pode desmoronar essa estrutura, deixando um abismo entre as pessoas. Muitos casais, famílias ou amigos, após uma mágoa profunda, um segredo revelado ou mesmo uma promessa não cumprida, encontram-se nesse abismo. O perdão pode até ter acontecido, mas a confiança, ela exige um processo de reconstrução ativa. Nesse vídeo, eu vou lhe mostrar como a comunicação não violenta ela oferece as ferramentas, o cimento e a argamassa para reconstruir uma ponte. Fique comigo até o final, porque eu vou lhe dar estratégias para que o diálogo se torne não apenas palavras, mas um caminho tangível para a restauração e para a confiança. E, como sempre, você busca mais verdade, mais segurança e paz em sua vida, na sua família, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Em minha própria vida e nas centenas de famílias que tive o privilégio de acompanhar através do Mir Conex, eu observei que a quebra de confiança é uma das dores mais profundas. Ela não apenas machuca, mas nos faz levantar muros de proteção, nos impedindo de amar e de nos entregar plenamente. Eu mesma, em algum momento, me vi construindo esses muros após ser ferida. O problema é que, ao me proteger, eu também me isolava. Então, eu vi casais que, após uma infidelidade ou uma mentira, eles diziam, eu perdoo, mas nunca mais vou confiar como antes. E, de fato, não confiavam. A relação, ela se mantinha, mas em um nível superficial, sabe? Sem a leveza e sem a segurança de antes. Eu percebi que o perdão, embora vital para a libertação da mágoa, não constrói a confiança. A confiança é restaurada através de um diálogo constante e da consistência de novas ações. Processo lento. Foi então ao mergulhar na comunicação não violenta que eu entendi que o diálogo não é apenas para resolver conflitos. Ele também é ferramenta primária para construir e reconstruir a confiança. É através da vulnerabilidade e expressar necessidades de escuta empática, né? Com clareza nos pedidos e também da reparação do dano que se constrói essa ponte. No Mir Conex, nós aprendemos que o diálogo como ponte, restaurando a confiança com a comunicação não violenta, é o caminho para transformar a desconfiança em segurança, a mentira e o distanciamento em profunda conexão. É um processo, mas que vale a pena cada esforço. É demorado, mas vale a pena o resultado. Quando a confiança é quebrada e não é ativamente restaurada, o jeito errado é viver em um deserto da desconfiança, onde cada palavra é questionada, cada atitude é suspeita e a incerteza se torna a paisagem dominante. Isso gera um ambiente árido para qualquer relacionamento, até mesmo entre os amigos. Então, quais são os custos de não restaurar a confiança em seus relacionamentos? Primeiro, as conversas elas se tornam vazias de significado real. As pessoas evitam
tópicos sensíveis por medo de abrir feridas ou de serem desmascaradas. A falta de confiança leva à necessidade de controlar o outro, monitorar, de fiscalizar, sufocando a individualidade e a liberdade. Que terrível, não é? Então, dúvidas e suspeitas corroem a mente, gerando, às vezes, ansiedade e uma sensação de que algo está errado, mesmo não estando. A pessoa tenta testar a confiabilidade do outro, né, buscando provas, o que gera exaustão e raramente traz a segurança desejada. A ausência de confiança, ela impede a cura profunda. As feridas, elas permanecem abertas porque o terreno não é seguro para a regeneração. Então, mesmo estando fisicamente próximos, as pessoas elas se sentem sozinhas, porque a verdadeira entrega e a intimidade, elas não são possíveis se não tiver a confiança. Talvez você diga, Maria do Socorro, confiança é algo que ou se tem ou não se tem. Uma vez quebrada, não se reconstrói. O que construir, né? Não se reconstrói. Eu entendo que essa seja, na verdade, uma crença comum entre as pessoas. E é verdade que é mais difícil reconstruir do que construir do zero. Mas a verdade é que a confiança, ela é como um músculo. Pode atrofiar, mas pode também ser fortalecido, novamente, com os exercícios consistentes. Não é uma porta que se fecha para sempre. Ela se reconstrói através de pequenas ações de vulnerabilidades e consistência. E é também através do diálogo da comunicação não violenta, que é a academia para essa reconstrução. Talvez o seu problema pode ser diferente, mas a capacidade de aprender e aplicar um método pode transformar o impossível em um jeito errado. É viver no deserto da desconfiança, o jeito certo com o Mir Conexe é ver que a confiança ela pode ser reconstruída através da alquimia da comunicação não violenta no diálogo. A grande ideia é que a comunicação não violenta nos oferece um mapa claro para reparar as rachaduras, sabe, da desconfiança e solidificar o alicerce dos relacionamentos. A comunicação não violenta ela transforma o diálogo de uma simples troca de palavras para um processo intencional de expressar a verdade com vulnerabilidade, seus sentimentos, suas necessidades, de escutar a verdade do outro com empatia e fazer pedidos claros que convidam à contribuição. Quando isso é feito de forma consistente e com responsabilidade, a confiança volta a florescer. É uma nova maneira de lidar com as dificuldades em família, de reativo a conectivo. O Mir Conexe vai lhe ensinar que o diálogo com a comunicação não violenta não é apenas sobre o que se diz, mas sobre a intenção por trás das palavras. A autenticidade e a capacidade de ser consistente nas ações. O Mir Conexe lhe capacita a transformar promessas vazias em compromissos reais, em transformar mágoas antigas em uma nova base de segurança e de paz. O primeiro tijolo da reconstrução da confiança é a vulnerabilidade autêntica. O jeito errado é fingir que nada aconteceu ou tentar esconder a dor, a culpa ou o medo. Isso cria mais muros. Mas o jeito certo é expor seus sentimentos, suas necessidades de forma verdadeira, assumindo sua parte na situação, se houver, né, na situação do conflito, e convidando o outro a fazer o mesmo, criando um espaço de segurança para a honestidade. Então, eu agora convido você para, em uma situação onde a confiança foi abalada, por exemplo, ou em um momento de desentendimento, pratique a vulnerabilidade. E como é que você vai fazer isso? Primeiro, você diga como você se sente em relação àquela situação, sem culpar o outro.
Quando você descreve a situação objetivamente, por exemplo, eu descobri sobre tal situação e essa situação, quando eu descobri, eu me senti, você diz qual é o seu sentimento. Muito magoada, frustrada, assustada, né? Porque eu preciso de. Aí você vai dizer a sua necessidade. Se é uma segurança, se é uma transparência na relação. Assuma a sua parte na dinâmica, mesmo que ela seja pequena. Você pode dizer, por exemplo, se você tem essa parte de responsabilidade, que pode dizer, eu percebo que a minha própria reação, aí descreva qual foi a sua reação, né? Talvez de se isolar, de se silenciar, de fechar, pode ter contribuído para o distanciamento. Então, conclua com um pedido de compreensão ou com um convite ao diálogo. Você estaria disposto a conversar sobre isso para que possamos reconstruir nossa confiança? Ou você pode dizer, eu preciso de um espaço seguro para expressar isso e ouvir você. Você está disposto a marcarmos essa prática de 5 a 7 minutos? É um ato de coragem que abre o caminho para a cura. Quando um assume a vulnerabilidade, convida o outro a desarmar as defesas, sendo o primeiro tijolo para a nova ponte da confiança. Depois de abrir o coração, o segundo pilar crucial é a consistência nas pequenas ações. O jeito errado é prometer grandes mudanças e falhar, ou esperar que uma única conversa resolva tudo. Preste bem atenção e cuidado com essas estratégias, tá? O jeito certo é entender que a confiança é construída em pequenos atos diários de integridade, de responsabilidade, onde as palavras elas são confirmadas pelas ações. Você está disposto agora a fazer um outro exercício? Pega sua caneta, seu papel, para você fazer as anotações necessárias para depois você praticar essa tarefa. Chama-se o regador da confiança. Então, você vai identificar 2 ou 3 comportamentos específicos que, se praticados consistentemente, eles podem construir a confiança, reconstruir essa confiança. Por exemplo, ser pontual, cumprir o que promete, manter um segredo, falar a verdade, pedir desculpas quando erra, não julgar. Veja, são pequenas ações que você pode ir fazendo no dia a dia. Então, escolha um desses comportamentos, escolha um, pelo menos, para você começar. Se você começar a escolher todos, você não vai dar conta. Então, escolha um que você seja capaz, né, para focar por uma semana. Por exemplo, eu vou ser 100% transparente sobre meus gastos essa semana. Ou então, eu vou chegar pontualmente a todos os nossos compromissos esta semana. Então, pratique-o diligentemente, sem precisar alardear. Vá fazendo isso em silêncio, que a outra pessoa vai perceber. Ou sem cobrar reconhecimento. Não pergunte também. Você está percebendo que eu estou fazendo isso? Não exija isso. Apenas você faça a sua parte. No final da semana, convide a pessoa a observar a mudança ou comente sobre seu esforço. Pode somente comentar sobre o seu esforço. O que você passou essa semana tentando ver se conseguia e dava conta. Eu me esforcei para ser mais pontual esta semana. Você percebeu alguma coisa, alguma diferença? Eu me sentiria mais seguro se você pudesse me dar um feedback. Você pode pedir isso à pessoa. Essa prática de 7 a 10 minutos, repetidas semana após semana, é a argamassa que solidifica a ponte da confiança. Não são grandes gestos, mas a soma de pequenos atos que recriam a segurança no relacionamento. Talvez diga, Maria, eu já fiz a minha parte, eu já mudei, mas a pessoa não me dá o braço a torcer. Parece que nada que eu faça é suficiente. Eu entendo essa frustração da pessoa. Eu entendo também a sua frustração. Reconstruir
A confiança, ela leva tempo, especialmente se ela foi profundamente abalada. A outra pessoa, ela pode estar ferida, profundamente ferida, e a reabertura exige coragem e muito mais provas. Não é sobre uma única ação, mas sobre a consistência ao longo do tempo. E mesmo que a confiança plena não retorne imediatamente, o fato de você estar sendo consistente e buscando reparar já mostra seu comportamento e pode trazer paz a você. Está fazendo a sua parte. O diálogo como ponte é uma via de mão dupla, mas sua parte é o alicerce, de reativo a conectivo. E o terceiro pilar é a reparação do dano e o compromisso explícito com a segurança futura do relacionamento. O jeito errado é achar que o tempo resolve tudo ou que o perdão automático apaga as consequências da quebra. O jeito certo é abordar ativamente a ferida, é oferecer reparação, se possível, e estabelecer novos acordos que geralmente garantam, né, que a situação não se repita, construindo a segurança nessa relação. Eu convido você para um segundo exercício, anote aí, tome sua caneta, seu papel. Então, com a pessoa envolvida na quebra de confiança, você vai fazer um exercício, tentar fazer esse exercício com a pessoa que houve a quebra da confiança. Então, convida essa pessoa e juntos vocês vão identificar, se possível, a ação ou o evento específico que quebrou a confiança. Conversar mais abertamente e com transparência. O que aconteceu que abalou a nossa confiança? Segundo, pergunte, né, ou ofereça uma forma de reparação, mesmo que simbólico. O que eu poderia fazer ou o que nós poderíamos fazer para reparar o dano causado por isso. Pode ser um pedido de desculpas mais profundo, pode ser um ato de serviço ou um compromisso com algo específico. Vocês vão ver juntos o que seria. Terceiro, estabeleçam um ou dois acordos claros para o futuro focados na segurança, para que isso não aconteça novamente e para que possamos reconstruir nossa confiança, poderíamos concordar em, e aí vocês vão dizer o quê? Por exemplo, ter conversas abertas, né, sobre o tema que gerou o conflito. Semanalmente a gente vai ter uma conversa sobre isso, vamos compartilhar nossa agenda um com o outro, né? Vamos pedir permissão antes de tomar decisões importantes. Essa prática de 10 a 15 minutos, ela transforma a mágoa em um plano de ação, reinaugurando a ponte da confiança com um novo alicerce de segurança e de transparência. A restauração da confiança através do diálogo, da comunicação não violenta, é uma realidade para muitas famílias que decidiram investir nessa reconstrução. Eu vou falar aqui de dois testemunhos. O casal Marina e Ricardo. Primeiro caso, após uma mentira envolvendo finanças, a confiança estava despedaçada. Ele disse: eu não sabia mais no que acreditar. A mulher, né? Me sentia traída e com raiva. Ricardo, buscando restaurar a confiança, ele aplicou a vulnerabilidade autêntica. E aí ele falou assim: eu disse a ela o quanto me sentia envergonhado e com medo de perdê-la, que precisava da chance de reconstruir a segurança entre nós. Pedi desculpas de verdade e comecei a ser totalmente transparente com as finanças. Então, Marina, por sua vez, ela observou a consistência nas pequenas ações. Não foi da noite para o dia, mas ele passou meses me mostrando que podia confiar. Então, ela disse que hoje a relação deles é mais forte, né? Porque é baseada na verdade, por mais difícil que tenha sido. O diálogo foi a ponte para a nova
a construção da nova confiança. A quebra de confiança em finanças, por exemplo, ou por mentiras, ou por infidelidade, é muito comum. Mas, independentemente da causa, a comunicação não violenta, ela oferece um caminho claro para a reconstrução. O seu problema, ele pode ser diferente, mas a linguagem da restauração, ela é universal. E aí, eu gostaria de apresentar o segundo testemunho, que é de um pai e de uma filha, o Carlos e a Beatriz. Então, uma quebra de promessas na infância gerou uma mágoa profunda e a desconfiança da filha, que não conseguia mais se abrir com o pai. Ele disse: eu sentia que ela me afastava e não me atendia, porque ela era pequena. Então, eu pensei que esqueceria. Carlos, muitos anos depois, inspirado pelo Mirconex, ele buscou a reparação do dano e compromisso com a segurança. E aí ele disse: eu me aproximei e disse a ela que sentia muito por ter quebrado a minha promessa e que entendia que isso a havia ferido e feito desconfiar. Aí ele perguntou o que poderia fazer para reparar. E ela disse que só queria que eu a ouvisse. E que dali para frente, né, se eu não pudesse prometer algo, que eu fosse honesto. Era só isso que ela queria. Então fizemos um acordo de proteção. E aí, hoje, ela volta para ele, né, e conta as coisas. E aí ele percebe que a ponte entre eles foi construída. Ele diz: a minha filha e eu estamos novamente conectados. Carlos e Marina não tiveram uma solução mágica. Eles investiram a coragem, eles investiram na vulnerabilidade e a consistência, na aplicação das ferramentas. O valor da confiança e da conexão restaurada é inestimável. É um ato de amor contínuo. Essas histórias, elas mostram que o diálogo como ponte, restaurando a confiança com a comunicação não violenta, é o caminho para transformar a desconfiança em segurança e o isolamento em uma profunda e autêntica conexão. Então, hoje, você descobriu como o diálogo como ponte, restaurando a confiança com a comunicação não violenta, ela pode ser a chave para curar as feridas da desconfiança e solidificar seus relacionamentos. Esses testemunhos, essas mini histórias que eu lhe entreguei, elas são o seu primeiro passo para começar essa reconstrução em sua casa.